Olá, estamos começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. E nesta edição você vai ver: famílias sem terra continuam acampadas em estrada de Palhau, interior de Linhares. Milhares de pessoas passam pelo Parque de Exposições de Linhares durante a AgroExpo Norte. Suspeito de furto é procurado pela polícia de Soretama. Confira também as informações esportivas com o nosso cronista Altemar Félix. E a nossa entrevista de hoje é com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Hélio Maldonado, fala sobre a reforma política na Câmara dos Deputados. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. As 45 famílias de trabalhadores rurais sem terra que foram retiradas de uma área que pertence à Petrobras, em Palhau, interior de Linhares, permanecem acampadas à beira da estrada de acesso ao terreno. Elas dizem que só deixam o local após o governo disponibilizar uma área para assentamento. Foi assim que ficou o assentamento depois que a polícia expulsou dezenas de famílias de uma área de 415 hectares na localidade de Palhau, interior de Linhares, no dia 20 de agosto. Barracas, escola, plantações. Tudo veio abaixo. A área pertence ao governo do Espírito Santo e foi cedida à Petrobras até 2017, que pretendia construir o polo gás químico no local. A desistência foi anunciada no começo de 2015 pelo presidente da estatal, Aldemir Bendini. Em maio, o movimento do Sem Terra ocupou a área. Agora, com a expulsão do grupo, o MST reivindica. O que nós queremos com o governo do estado é uma audiência para a gente conversar sobre a situação das 600 famílias que estão acampadas em 8 acampamentos aqui no estado do Espírito Santo. Então, não é resolver o problema só das 45 famílias que foram despejadas aqui na beira da estrada, mas resolver o problema de todas as famílias que estão acampadas. Então, é isso que a gente quer pautar com o governo do estado, o governo Paulo Artung e o INCRA. Enquanto as reivindicações não são atendidas, as 45 famílias daqui do acampamento estão vivendo assim, no meio desta estrada, em meio à poeira, o tráfego de carros e em precárias condições, além das 14 crianças daqui do acampamento que estão sem escola. Nós estávamos ali trabalhando, a Petrobras abriu mão da obra, tem até um jornal ali que confirma, mostrando o nome até da pessoa que deu a entrevista. O sentimento é de revolta, porque nós todos que estamos aqui somos trabalhadores. Indignação e tristeza, porque eu tenho 2 filhas e elas ficaram desoladas. Elas não sabiam assim, eu não sabia o que dizer para elas o que estava acontecendo, porque foi uma situação tão trajetória, assim, tanta injustiça de ela ver as plantinhas que ela me ajudou a plantar, a nossa horta, que ela estava junto comigo ali me ajudando a plantar, molhar, e ela viu a máquina passando em cima de tudo. Então, assim, na hora que ela começou a chorar, veio uma colega minha, pegou ela e levou para lá, aquilo ali para mim foi assim, nossa, tanta luta, tanta para nada, acabar em nada, simplesmente esse terrão aí à toa agora, para quê? Para ficar assim com os bois dos outros dentro, igual você tá vendo? A gente não pôde ficar, mas os bois pôde, os bois venceu. Que a gente se encontra nessas barracas aí, né? A assistente social já esteve aqui, mas não teve nenhuma disposição e está sendo difícil. Eu faço tratamento 3 vezes por semana e às vezes você chega cansada, não pode descansar nessas barracas do calor. A noite é frio, né? O dia é muito calor, poeira e vem outros problemas de saúde, né? As famílias estão aguardando uma posição do INCRA e do governo do estado. Uma reunião entre as partes está marcada para ocorrer ainda esta semana. Os portões do terreno estão fechados e lá dentro foi colocado um container com vigias para impedir que o grupo volte a ocupar o terreno. Em nota, a Petrobras disse que a área desocupada pertence ao governo do estado do Espírito Santo e foi cedida à Petrobras para a implantação do complexo gás químico. Segundo a empresa, o projeto retornou à fase conceitual com revisão de estudos e de avaliações técnicas.
A Polícia Civil de Soretama está à procura de Cícero Oliveira Santos, 21 anos, conhecido como Magrão. Ele é suspeito de cometer o furto a uma residência no bairro Sayonara no último dia 15 de agosto. Segundo a polícia, após o crime, Magrão fugiu para a cidade de Jaguaré, mas conseguiu escapar de um cerco policial à residência em que estava escondido. Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito pode ligar para o número 181 da Polícia Civil, não é preciso se identificar, ou diretamente para a Delegacia de Polícia Civil de Soretama, através do telefone 3273-1844. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira em toda a região. A terça-feira será de sol e poucas nuvens sem chuva. Em Linhares, mínima de 16, máxima 30 graus. Colatina, mínima de 15, máxima de 31. São Mateus, variação entre 18 e 29 graus. Já em Vitória, mínima de 17 e a máxima 28 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, milhares de pessoas passam pelo Parque de Exposições de Linhares durante a Agro Expo Norte. Nós já voltamos. Milhares de pessoas compareceram ao Parque de Exposições de Linhares na última semana. A terceira edição da Agro Expo Norte movimentou o setor agrícola da região. A Feira do Agronegócio, que acontece há 3 anos em Linhares, reuniu num só lugar diversos setores ligados ao campo e atraiu milhares de pessoas. A agropecuária teve um espaço exclusivo. Para o gado de leite, uma competição escolheu a vaca com melhor performance. O gado de corte também teve atenção especial. A raça Nelore, no Espírito Santo, aos poucos, coloca o estado no rol dos grandes produtores. Linhares é o segundo maior produtor de gado, Nelore do estado, e nunca teve uma feira voltada para o Nelore. Esse ano nós trouxemos a Associação dos Neloristas do Estado, a ACCN, forneceram toda essa estrutura para poder animar o pecuarista que sempre passa por dificuldade, e a população que não conhece vê um animal desse tamanho manso, encanta. O setor de máquinas e equipamentos agrícolas ganhou reforço de instituições financeiras, que colocaram cerca de 100 milhões de reais em crédito à disposição dos produtores. A gente tem o investimento agrícola, que o agricultor pode adquirir máquinas, tratores, Temos também o custeio agrícola, tem investimento para plantação, a pessoa pode plantar, investir em plantação, Renova a lavoura de café, plantação de pimentas, E as taxas também são acessíveis e também o prazo são 60 meses. Durante a Agro Expo Norte foi lançado o plano para o desenvolvimento da agricultura capixaba para os próximos anos. Para o governador do Espírito Santo, o tema água é o grande desafio para o setor. E está muito claro hoje para a produção rural do nosso estado, do nosso país, do planeta, que a produção precisa ser feita de maneira sustentável, Acho que a questão da água, que chama a atenção de todos, questão dos recursos hídricos, talvez seja o melhor exemplo disso. Devido à escassez hídrica que o Brasil passa, o tema água foi escolhido e está sendo debatido aqui na Agro Expo Norte 2015. Vários projetos foram desenvolvidos por alunos de escolas municipais de Linhares. Esta escola aqui, por exemplo, desenvolveu 2 projetos. Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto específico. O nosso projeto ele tem como objetivo reutilizar a água cinza. O que é essa água cinza? Aquela água que nós utilizamos em lavatórios, máquinas de lavar e etc. Essa água estará caindo nesse reservatório de água, onde ali tem um cloreador. O que é o cloreador? Ele tem certas partículas de cloro e ele vai eliminando nessa água. Quando ela chega a um certo nível de água, a bomba que tem lá atrás, ela é acionada e joga para o outro reservatório, que quando nós acionamos a caixa, a água sai por aqui. Então nós reutilizamos a água 2 vezes, nesse projeto aqui. Como prêmio, o melhor projeto entre os 10 apresentados na feira será colocado em prática na escola vencedora. Bom, em relação à Feira de Ciências, que nós mostramos aí, os projetos de uso sustentável da água durante a Agro Expo Norte, a Escola Municipal Zeferino Batista Fiorotti, do bairro Santa Cruz, foi a grande vencedora. Como prêmio, como disse a nossa repórter, a escola terá o projeto colocado em prática. Já o concurso leiteiro também movimentou a Feira do Agronegócio de Linhares. Animais de alto desempenho competiram durante os 4 dias de evento.
Na categoria livre, a vaca Maravilha da Fazenda Forza conquistou o primeiro lugar com 39 quilos de produção leiteira. Em segundo lugar no ranking ficou com a vaca Romana, que é da Fazenda Adriana. Na categoria 25 quilos, a vaca Bela Noite, de propriedade de Marineuza Gomes, de Rio Quartel, conquistou o primeiro lugar com produção de 67 quilos em 5 ordenhas. Em segundo, ficou a vaca Justa, com 66 quilos e 400 gramas em 5 ordenhas. O presidente da Associação dos Produtores de Leite de Linhares, APL, Cirilo Pandini, falou sobre o concurso. Eu acho que isso é super importante para a nossa atividade. A gente está organizando esse torneio leiteiro. Eu acho que o produtor está de parabéns, o que veio competir, aquele que veio prestigiar. E a nossa cidade merece, né, ter esse destaque, a nossa região, porque é uma região que produz muito leite, tem uma pecuária leiteira muito forte e precisamos de uns eventos assim para que nós possamos cada vez mais estar fortalecendo a nossa atividade e o produtor cada vez mais tendo rentabilidade e poder estar vivendo no campo, né, que eu acho que esse que é o grande objetivo de todos nós. O que a gente pôde presenciar, ver aqui na exposição de animais de leite, é que com tecnologia, com investimento em animais, né, em exemplares de bom desempenho, se produz muito no espaço pequeno e com uma quantidade menor de animais, inclusive. Com certeza, né? O exemplo está aqui. Hoje nós temos aí 11 vacas competindo. Se você for somar o leite que elas dão por dia, está quase na faixa de 400 litros essas 11 vacas. Então isso aí mostra que você aplicando a tecnologia, você tendo condições de ter um acesso à informação e você botando essas práticas dentro da sua propriedade para que você tenha uma melhor produção e um menor custo, com certeza você vai ter mais lucro na sua atividade e com certeza você cada vez mais vai estar mais motivado para permanecer nela. Então eu acho que um evento desse é de grande importância, de grande valia, para que você possa estar trocando informação, você está aprendendo, para cada vez mais você poder criar essa cultura do leite dentro da nossa região. Isso é super importante para todos nós. Bom, deixando um pouquinho o leite de lado, vamos falar do café. Confira a cotação desta segunda-feira. O Arábica tipo 6 fechou o dia cotado a R$ 406 a saca. Arábica 7, R$ 314. Conilon tipo 7 valendo também R$ 314 a saca. E agora uma informação do campo político aqui na nossa cidade. Uma notícia divulgada nesta segunda-feira no portal Século Diário dá como certo o afastamento do prefeito de Linhares, Nozinho Correia, do cargo nos próximos dias. Com grave problema de diabetes, Nozinho estaria internado no hospital da capital para tratamento. Além da internação, a ausência do prefeito no desfile cívico em homenagem ao aniversário da cidade e na inauguração da praça de skate neste final de semana denotam o iminente afastamento do prefeito, diz o site de notícias. Como o município está sem vice-prefeito, nos bastidores, os comentários são de que já no início do mês de setembro, Miltinho Colega, que é presidente da Câmara, assume a prefeitura de Linhares. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, mas a informação é de que o prefeito está bem e não se afastará do cargo. E agora vamos ao resumo esportivo do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, Cláudio Henrique, o Linhares Futebol Clube, depois do empate em 1-1 com o Espírito Santo no Campo do América, no último sábado, folga no próximo final de semana e só volta a jogar no próximo dia 5 de setembro. E cada vez mais, estes jovens jogadores precisam do apoio da torcida. Para comprar a camisa do clube que homenageia o torcedor e vai servir para pagá-los, e para apoiá-los contra a Desportiva. O jogo vai ser dia 5 de setembro contra a Desportiva no Campo do América. Vale a pena conferir. Bem, no esporte amador, Campeonato de Futebol Amador da Primeira Divisão chega à 4ª rodada. Confira na tela os resultados. Estádio Municipal do São José, equivalente à 16ª partida. Estudiantes do Planalto 3, Madureira do Movelar 1. Inter de Limeiro do São José 2, Nacional do Aviso 1. Agora vamos para o Balneário de Povoação, Estádio Municipal local, Grêmio do Barro Novo 0, Palmeiras do Aviso visitante 2. O Golfinho de Povoação empatou com Garotos da Vila de Povoação 0-0.
Ainda no interior do município, no estádio municipal do Guaxi, Palmeiras local 4, Vasco de Bebedouro 0. Pois é, e teve mais esporte amador no último final de semana em diversas modalidades. Competições de futebol de campo, de futevôlei e também de futsal. Sem falar no tênis de mesa do ginásio de esportes do bairro Shell. Você vai conferir a revista da semana com todos os resultados, inclusive da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, amanhã, terça-feira, de 12h30 a 13h, aqui na TV Sim, no Tabelinha Esportiva. Eu vou estar lá. Vamos tabelar comigo? Bom, gente, estamos de volta com o último bloco do Sim Notícias de hoje. A gente tem acompanhado aí, né, as reportagens sobre a discussão da reforma política na Câmara dos Deputados, né? Muito se fala disso, daquilo, fim da reeleição, do financiamento de campanha. Bom, foi aprovado o fim do financiamento de campanha por parte de pessoas jurídicas diretamente a candidatos. Agora só vai ser possível, pelo menos no entendimento da Câmara, diretamente aos partidos políticos. Mas para falar um pouquinho, explicar o andamento desse processo longo, difícil, que precisa de muito debate, a reforma política como um todo, eu recebo o advogado, né, que é membro, inclusive, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, o doutor Hélio Maldonado, advogado especialista em direito eleitoral. Tudo bem, doutor Hélio? Tudo bem, boa tarde e obrigado pelo convite. Tá, já, doutor Hélio, em termos práticos, né, não se avançou muito ainda nessa questão política, já temos aí desde o início do ano esse debate de reforma política, mas avanço mesmo prático ainda nada, né? Essa legislatura, diferentemente das demais legislaturas que estão se ocorrendo na Câmara dos Deputados, ela resolveu dar um passo muito importante no sentido da realização da reforma política, com a constituição de uma comissão especial para analisar não somente projetos que forem de interesse ou mesmo de edição por essa legislatura, mas também essa comissão especial, ela retornou ao passado e resolveu rever tudo aquilo que tinha de projeto de emenda à Constituição, projetos de lei de edição a nível infraconstitucional a respeito da reforma política. Foi-se feito um debate sério e democrático em relação com diversos setores da sociedade civil, como o judiciário, os cientistas políticos, juristas, e se fez, ao final disso tudo, um relatório por parte de um relator dessa comissão de reforma política e levou-se isso a plenário para votação. Então, ao menos hoje nós temos, pelo menos, algo a se comemorar, esse primeiro passo voltado à realização da reforma política substancial, não reformas paulativas ou reformas esporádicas que já houveram também desde 2009 e 2013. Pois é um tema bastante complexo, difícil, né? Como o senhor falou, há muitos anos vem se debatendo. Agora, a necessidade é cada vez maior, cada vez mais urgente, né, doutor Hélio? Exatamente, né? Acredito eu, Cláudio, que também nós temos meia culpa nisso. Nós, cidadãos? Nós, cidadãos, obviamente. É próprio do regime democrático a participação de todos os segmentos da sociedade civil como forma de pressão ao legislativo, no sentido de ter um maior comprometimento, não só da efetiva realização da reforma política, mas também que este legislativo possa ser capaz de captar toda aquela vontade social no que toca às modificações a serem implementadas. Então nós temos as associações civis que têm que entrar nessa discussão, como a CNBB, os conselhos de profissão e mesmo a opinião pública, a fim de impulsionar o legislativo no sentido da efetiva realização desse projeto, que é tão necessário ao nosso sistema político. Pois é, a gente sabe que essa votação, né, na Câmara, essa discussão na Câmara, passa por ela, depois tem a questão do Senado também, enfim, é um caminho longo, mas já avançamos, por exemplo, no financiamento de campanha, né, que a Câmara votou e acabou aprovando, que é o fim do financiamento direto da pessoa jurídica, da empresa, para um candidato, agora passa a valer apenas ao partido, né? Qual a sua opinião a respeito disso? É exatamente isso que aconteceu. Essa é uma tendência de busca
de desassociação do poder econômico em relação ao mandato. Isso é um dos problemas endêmicos que se tem no nosso sistema eleitoral, a vinculação umbilical entre poder econômico e mandato eletivo, e esses problemas são de várias ordens. O primeiro dele é o que a gente vê aí dia a dia na TV e na prática cotidiana, do comprometimento individual de mandatários em relação aos seus financiadores, e no curso do processo político há também a grande problemática decorrente que este poderio econômico colocado numa campanha eleitoral, através do desenfreado financiamento de campanhas por parte das pessoas jurídicas, acaba por minar a condição de igualdade entre os candidatos concorrentes, colocando em próprio desequilíbrio o processo eleitoral, o que, em certo grau, e aí factualmente todos nós sabemos isso, acaba por viciar a vontade eleitoral. Então, isso é importante, né? Isso tanto a Câmara já assim deliberou, o Senado deliberou, então a tendência é que as casas legislativas converjam no mesmo sentido, todo o processo legislativo é bicameral, né? E haja essa alteração, pelo menos do financiamento já. Pois é, tem a questão também da reeleição, a Câmara optou, né, votou pelo fim da reeleição para o Executivo, né, prefeito, governador e presidente. O senhor acha que isso pode passar também no Senado, esse entendimento? Esse entendimento? Também, né, é outro entendimento que é convergente, é uma unanimidade em relação a todos os mandatários, o fim da reeleição. E a questão da reeleição, ao lado do problema que se tem antagônico no processo eleitoral do abuso de poder decorrente do poderio econômico, tem-se o problema do abuso de poder político, que é exatamente aquilo que é intuitivo. O mandatário utilizar a máquina pública em proveito do seu projeto de continuidade do mandato. Isso é natural. Porque, em tese, quem está buscando a reeleição, está no poder, leva vantagem sobre todo mundo. Isso é intuitivo que se haja, né? É claro que hoje existe um rol de condutas vedadas, são proibições relacionadas a atividades tipicamente administrativas do poder público durante o período eleitoral, que visam justamente minimizar em certo grau aquilo que a realidade pode dizer que essa desigualdade ela é absolutamente existente. Mas não é suficiente, nessas regras acabam não sendo não é suficiente, até porque o âmbito de transgressão, a quantidade de processos, cassações que se tem são enormes. Me lembro das eleições, né, não essa de municipais de 2012, mas as eleições de 2008 houveram em torno de 5 candidatos aqui, prefeitos eleitos, cassados no nosso estado por conta justamente de alguma espécie de abuso. Um problema muito sério. Bom, só para a gente já finalizar, doutor Hélio, um assunto bastante interessante, bastante complexo, mas que a gente precisa buscar um entendimento porque nos interessa muito como cidadão, como população. Outro ponto é a questão da fidelidade partidária, que está sendo discutido, né? Essa questão, o mandato é do partido ou é de tal candidato. E tem a questão também da cláusula de desempenho, né? Que tem toda uma discussão sobre isso. Como é que o senhor tem visto esses dois temas aí? A questão, se o mandato pertence ao candidato, ao povo ou partido político, isso já foi dirimido há um tempo, salvo engano, em 2006, pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, intérprete da Constituição, fez uma leitura sistemática de todo o seu conteúdo para entender que em detrimento daquela situação que a gente tinha até então, da dança das cadeiras, por assim dizer, no curso dos mandatos, uma troca desenfreada troca de partido a todo momento. Uma dança das cadeiras, a qual nós podemos nominar. Então o Supremo Tribunal Federal definiu que o mandato pertence ao partido político. Por que ao partido político? A filiação a partido político é uma condição sine qua non a busca do mandato. Vamos traduzir aqui. Uma condição sine qua non é algo inexorável, é necessário ser filiado a partido político. Não tem como, para que se possa. Inclusive, a questão da relação do candidato com o partido político, toda a sistemática do processo eleitoral se desenvolve em cima disso. O tempo de TV que o candidato tem acesso para divulgação de sua propaganda eleitoral
é de acordo com o tamanho... Não é a pessoa, é ao partido. É ao partido. Há também, ordinariamente, o financiamento das campanhas eleitorais, melhor dizendo, pelos partidos políticos. Esses partidos políticos naturalmente recebem, se não doações, recebem o fundo partidário, recebe um dízimo de seus filiados e também tem diversas outras receitas, como por exemplo, as multas eleitorais, elas são recolhidas ao fundo partidário, inclusive as multas gerais, que é os partidos, que é os candidatos, que é o cidadão, né? Então há uma convergência de situações que dão suporte ao partido político viabilizar a campanha eleitoral. Entendi. Essa questão, por exemplo, da cláusula de desempenho está em discussão também, né? Os partidos menores, aqueles que não conseguirem atingir um determinado patamar, estariam alijados, né? Estariam fora da fatia desse bolo também. Como é que está esse tema lá? A cláusula de desempenho também é um aspecto que já houve um grande avanço, né? Inclusive um disciplinamento bem aprofundado no âmbito da legislação infraconstitucional. A cláusula de desempenho ela não se confunde com a cláusula de barreira. A cláusula de barreira é um sistema de impedimento à criação de partidos políticos, enquanto que a cláusula de desempenho ela é um sistema onde são criados obstáculos de acesso aos partidos políticos de acordo com o seu desempenho nas eleições, como, por exemplo, o acesso ao tempo de TV, quer seja para divulgação de seu programa partidário ao longo do tempo, ou mesmo o tempo de TV que tem para propaganda eleitoral, o custo do mandato, como também em relação à questão do acesso ao fundo partidário. Então, essas cláusulas de desempenho acabam por minar aqueles partidos menores que às vezes são formulados com interesses individuais, sem ideologia, sem diretriz programática, sem fundamento, né? Sem fundamento e que nada contribui a não ser para a realização de conchavos episódicos e com interesses não louváveis ao curso do processo eleitoral. Agora, isso pode levar a uma outra questão, que são as fusões que a gente já vê por aí, né, doutor? Exatamente. Vai haver esse empurramento à realização de funções entre os partidos políticos. Hoje a gente tem 25 partidos políticos, aproximadamente ao todo no nosso cenário eleitoral, e muitos desses partidos políticos têm uma identidade muito aproximada, e isso é um exemplo típico que acontece muito, essa fusão de partidos, como por exemplo agora nós tivemos esse ano um anúncio de fusão entre o PHS e o PSB, que são ideologias bem parecidas. Teve a questão do PTB também, e um outro partido, se não me engano, o PSB, acabaram voltando atrás, mas enfim, essas fusões elas vão acabar ocorrendo. Doutor Hélio, o assunto realmente é muito extenso, a gente ficaria aqui um bom tempo falando sobre o assunto, que é muito importante, como eu disse, repito, mas a gente precisa encerrar, eu quero agradecer muito a presença do senhor, e numa outra oportunidade, a gente, claro, aguardar aí também toda essa discussão na Câmara, ver o que vai ser aprovado, o que não vai ser, para que a gente possa retomar essa conversa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, estamos à disposição. Tá joia, fica aqui conosco. Eu conversei com o advogado especialista em direito eleitoral, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, que já se prepara, né? Já temos aí um pleito daqui a um ano, né? A OAB acompanhando todo esse processo de filiação, né? Os partidos está junto nesse processo, e nós, como cidadãos, precisamos também estar inteirados, né? Acompanhando aí todo esse desdobramento que nos interessa, claro, e muito, né? Esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal, enviar sugestão de reportagem para o e-mail pautalinhares@redesim.com. Acesse nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais, o Facebook, aparece aí o endereço, facebook.com/tvsimlinhares. O nosso telefone de contato é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.